podcast Papo de Clínica, tudo que um bom médico precisa ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes aí da segunda temporada do podcast do Papo de Clínica. Meu nome é Igor, eu sou médico formado pela Universidade do Estado do Pará e clínico formado pela Santa Casa de São Paulo. Estou aqui hoje com o Rafa, que também é um dos nossos editores do podcast do Papo de Clínica, para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto muito bacana, um assunto que vocês já vão conhecer o nosso convidado, tá? Antes disso, eu só queria lembrar, galera, você que está prestando prova de R1, prova de R3, a Medway é a melhor opção de curso pré-residência, principalmente se você está focado aí nas instituições do estado de São Paulo, beleza? Nosso convidado hoje é o Pedro. Pedro, fala um pouquinho de você, quem que você é, o que você faz. Obrigado Igor, obrigado Rafa pelo convite. Acompanho muito vocês aí, tanto no Instagram quanto no podcast. Então, quando eu recebi o convite, fiquei muito honrado. Meu nome é Pedro, eu sou médico nutrólogo, sou médico oncologista clínico também. Eu sou formado pela Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA. Depois eu fiz clínica médica no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Fiz oncologia clínica no HC de Ribeirão Preto. E posteriormente eu fiz nutrologia, que acabou virando a minha paixão, que acabou virando aí o que me move, o que realmente gosto de fazer. Entendi. Hoje a gente veio então para conversar um pouquinho sobre nutrologia, né? O que é essa especialidade, o que faz o nutrólogo e nessa pegada, quem que é o nutrólogo? O que ele faz? Por que você escolheu ser nutrólogo? O que te apaixonou por essa especialidade? Vocês sabem, Igor e Rafa, que a nutrologia ela ainda é uma especialidade pouco conhecida, né? Eu lembro que na faculdade, tanto na faculdade de medicina quanto nas minhas residências, eu não tinha contato com esse especialista e eu acabei tendo um pouco mais de contato na época da oncologia, porque em Ribeirão Preto tem residência de nutrologia, então eu fiz a minha residência de onco lá, acabei tendo um pouco mais contato com essa especialidade. O nutrólogo ele é um especialista, né, uma especialidade clínica. Ele precisa ter feito ou clínica médica ou cirurgia geral para poder prestar o R3 ali de nutrologia. E é o médico que trata e que cuida de distúrbios relacionados à nutrição, né? Estava conversando com o Rafa um pouquinho antes da gente entrar e o médico e nutricionista, o nutrólogo e nutricionistas, eles se complementam, né? Eu costumo dizer que é como se fosse um psiquiatra e um psicólogo, eles trabalham juntos aí, então para o paciente essa união acaba sendo bacana. Então o nutrólogo trabalha com essas doenças relacionadas à nutrição, tanto excesso quanto falta de nutrientes. Então a gente está falando de desnutrição, de obesidade, sarcopenia e etc. O nutrólogo ele pode trabalhar tanto no consultório, né, atendendo esses pacientes, quanto a nível hospitalar. Responsável, então, pela nutrição parenteral desse paciente internado, acompanhando junto com uma equipe, né, existe a EMTN, que é a equipe multiprofissional de terapia nutricional. Então, o nutrólogo ele faz parte dessa equipe no hospital, otimizando, melhorando desfechos em relação à desnutrição hospitalar e etc. Então, é um médico que ele consegue circular em vários ambientes, tem uma interface muito grande com as outras especialidades. Eu acho muito bacana a gente trazer essa discussão, Pedro, porque, veja, eu como oncologista, né, eu vejo que a parte nutricional é talvez uma das variáveis mais importantes para o paciente nos seus mais diversos aspectos, tanto no sucesso, né, na aptidão do paciente para receber o tratamento, mas também na sua qualidade de vida. E eu acho que hoje a gente tem, talvez até os próprios colegas médicos, né? Mas o público leigo, sem dúvida, a visão que existe hoje da sociedade do nutrólogo é aquele profissional da performance, que isso, né? Que é aquela coisa do uso de esteroides anabolizantes, da prescrição de reposição de hormônios. E eu vejo isso e acho uma tremenda injustiça com a especialidade diante da nobreza que ela pode contribuir, né? E a gente vê que, infelizmente, primeiro qualquer pessoa tem muita facilidade de abrir um perfil no Instagram e colocar que é nutrólogo lá. Uhum. Isso é uma coisa que para o público leigo fica muito difícil para ele saber, né? Uhum. E segundo, porque você acaba prejudicando os profissionais que são sérios, né? Cara, Dr. Pedro é nutrólogo, mas
Aí você dá o mesmo nome que você dá a um profissional, né? Com título de especialista, que tem uma formação séria num centro de referência. Você pega e dá o mesmo nome para esse cara, você dá para alguém que fez, às vezes, cursos de Instagram, de final de semana, muitas vezes apenas com material teórico e que, basicamente, a formação dele é a reposição hormonal. Queria que você falasse um pouquinho como que você se sente sendo especialista, tendo essa questão, né, da invasão dos pseudo-especialistas e como que os seus pares se veem nessa situação e como que vocês lidam com isso no dia a dia. Legal essa pergunta, Rafa. Hoje eu sou vice-presidente de um movimento que chama Movimento Nutrologia Brasil. É um movimento bem bacana que luta pela valorização mesmo da especialidade. Então a gente conversa com os conselhos, a gente conversa com a Associação Brasileira de Nutrologia, tentando achar caminhos aí para a gente deixar a especialidade cada vez mais valorizada. Mas, infelizmente, isso está acontecendo, né? Pseudo-especialistas aí tomando a especialidade, hoje virou cool aí ser nutrólogo, e as pessoas colocam sem medo nenhum de alguma retaliação do conselho que seja. Isso deixa a gente bem incomodado e bem frustrado com tudo isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que há espaço para o nutrólogo sério, quando você faz um serviço bacana, quando você faz uma boa formação. E muitas vezes esses cursos de final de semana, muitas vezes pós-graduações não tão sérias de nutrologia, eu entendo como um teto de vidro também, sabe? Sim. Que pode ser interessante ali, talvez, um hype no Instagram, mas quando você tem uma formação sólida, você consegue criar uma autoridade, você consegue levar isso para frente sem sofrer aí grandes problemas, né? Então, fico muito incomodado, mas ao mesmo tempo enxergo a nutrologia como uma especialidade que consegue ter essa interface com as outras especialidades, e quando o médico, né, ele consegue fazer uma formação sólida, ele consegue sim trabalhar, consegue mercado e tudo mais. Mas esse movimento, a gente está nessa briga, tentando melhorar um pouco a valorização da especialidade, mas é uma luta aí uma luta difícil, um trabalho de formiguinha. Sim. A tua atuação, você comentou, né, que tem atuação hospitalar, tem atuação de consultório. Você hoje trabalha como nutrólogo apenas ou como oncologista também? E você faz normalmente hospital e consultório, os dois mais um mais outro? Legal, Igor. Eu faço os dois. Faço nutrologia hospitalar e nutrologia de consultório. Sou também preceptor de 2 residências de nutrologia, do Hospital IGESP, aqui de São Paulo, e do HC. Fico também com os residentes de nutrologia lá do HC. Então, geralmente eu passo de manhã nos hospitais, vendo pacientes aí com nutrição parenteral ou mesmo com nutrição enteral em conjunto com a equipe de nutrição. Lembrando que muitas vezes o paciente está com uma nutrição enteral, internado, e ele não está conseguindo atingir as suas metas nutricionais. Então, o nutrólogo ele entra para tentar adequar com medicamentos e até mesmo indicando ou não nutrição parenteral suplementar. Então, hoje, geralmente, eu passo de manhã nos hospitais e à tarde eu fico no consultório ou eu fico com os residentes, tanto no Hospital IGESP quanto no HC. Então, o nutrólogo também ele é esse profissional que ele consegue circular por todas essas áreas, isso é. Certo. E, assim, essa pergunta agora é mais direcionada para a parte do consultório. Como você é oncologista também, sim, normalmente, chega para ti paciente oncológico que precisa da visão da nutrologia ou normalmente chega todo tipo de paciente? Chega de tudo? Como eu tenho essa formação em oncologia e o meu Instagram ele conversa muito sobre nutrologia oncológica, hoje 90% dos meus pacientes são pacientes oncológicos. Certo. Então, e a oncologia me deu essa habilidade, né, de poder atender esses pacientes também dessa parte nutricional e tudo mais. Mas chega ali também paciente com obesidade, paciente querendo performance. Mas como eu já me coloco no mercado como um nutrólogo e oncologista clínico, os pacientes geralmente chegam para mim com uma doença oncológica. Entendi. Ô Pedro, vou fazer uma pergunta aqui até para ser bem direto e talvez tenha algum outro estudante de medicina desavisado que esteja nos assistindo. Eu queria fazer uma pergunta bem direta para você. Existe algum respaldo na literatura para o uso de esteroides anabolizantes com fim estético? Existe alguma forma da gente fazer isso dentro da literatura, dentro de uma boa prática médica ou não? E chega a gente para ti com essa demanda? Chega a gente querendo anabolizante para melhora de performance, para estética e etc.
O CFM proibiu recentemente, né, o uso de... Na verdade, já era proibido, mas talvez deixou isso um pouco mais enfático aí, o uso de esteroides para performance. Não existe nenhum respaldo na literatura para essas questões. O profissional responsável por indicar ou não testosterona, anabolizantes, que seja, é o endócrino, né? Então, geralmente o paciente chega com essa dúvida, chega com essa questão, eu acabo não indicando, obviamente, mas ao mesmo tempo a gente também não tem que fechar os olhos para aquele paciente que talvez precise, né? Então, um paciente sarcopênico, sarcopênico grave, um paciente que tem realmente uma deficiência de testosterona, e aí sim o endócrino acaba sendo o profissional mais habilitado para isso. Mas as pessoas acabam colocando o nutrólogo muitas vezes, talvez por esse problema do Instagram, que todo mundo coloca como nutrólogo e acaba fazendo essas coisas, prescrevendo hormônios e etc. Então as pessoas às vezes chegam já achando que você faz isso, né? Por isso que eu tento me colocar no Instagram, tento me colocar para os meus pares sobre essa minha área de atuação, focado aí em melhorar o estado nutricional desses pacientes, e talvez a testosterona a gente até possa individualizar para alguns casos bem específicos, mas esportes, performance, isso realmente não tem nenhuma evidência e a gente não deve fazer. Então, aproveitando esse ensejo, Pedro, fala para nós algumas das principais indicações do uso de testosterona, por exemplo, até aproveitando para aprender, porque como oncologista eu recebo com frequência os pacientes em contexto de caquexia tumoral. Quais são as situações que existe respaldo na literatura para a gente pensar em testosterona para ganho de massa magra e, enfim, nesse cenário? Quando que a gente tem evidência para dar o suco? O suco do bem agora, né? Suco do bem. Eu acho que a principal indicação é quando o paciente tem um hipogonadismo diagnosticado mesmo. Então, o paciente tem uma deficiência de testosterona, no caso dos homens, com sintomas, né? Disfunção erétil e tudo mais. E aí, nesse contexto, a perda de massa muscular também pode entrar e talvez possa ser interessante essa reposição para ajudar na questão global do paciente, mas também no ganho de massa muscular. Falando um pouquinho de pacientes oncológicos, a evidência para ganho de massa muscular com o uso de testosterona é muito baixa, né? A gente não tem grandes estudos na literatura. Mas, sim, a gente tem alguns dados para câncer de cabeça e pescoço, câncer de colo de útero, que a gente pode considerar. E como que eu faço na minha prática clínica? Geralmente é aquele paciente que está muito bem... com essa terapia nutricional muito bem otimizada, parte de suplementação, a parte de dieta, que é com nutricionista, isso está muito bem adequado, e é um paciente que está patinando, né? Aquele paciente que não está ganhando massa muscular, mesmo com tudo isso otimizado. Aí a gente pode considerar, lembrando que para câncer de próstata e câncer de mama ativos, né, são contraindicações, a gente até pode considerar em alguns casos bem específicos, mas de modo geral são contraindicações. E pensando nas outras contraindicações, né? Então, se o paciente já tem um hematócrito muito mais alto, mas isso acaba não sendo uma realidade de um paciente oncológico, pelo risco de policitemia, se é um paciente que já tem uma insuficiência cardíaca não compensada, se é um paciente que tem uma síndrome da apneia do sono também não compensada, essas seriam as contraindicações. Mas respondendo a sua pergunta diretamente, é para aquele paciente que às vezes está patinando um pouco e sua terapia nutricional está muito bem otimizada. E a testosterona, ela acaba sendo esse ponto, né, que o nutrólogo acaba sendo muito procurado para isso, mas a gente tem muita coisa para fazer antes, né? Então, melhorar a nutrição desse paciente, repor vitaminas, repor minerais e fazer com que esse paciente comece a ganhar vida mesmo, né? Legal. Funcionalidade. Você falou ainda agora que, poxa, você faz nutrologia e é oncologista junto, então muitos dos seus pacientes são pacientes oncológicos, você até tem uma parcela um pouco menor de pacientes que não têm câncer, mas que mesmo assim chega a gente no teu consultório querendo prescrição de esteroide anabolizante. Na tua experiência, você acha que isso é uma realidade, não sei, do Brasil, da região que você atua? Você tem contato com alguém em outros cantos do mundo? Isso assim, está começando no Brasil e vai piorar? O que você acha? Como é que vai ser? Não sei se eu consigo te responder isso em detalhes, mas a minha impressão, eu não sei se a resolução do CFM deu uma segurada, de que isso, apesar de ainda aparecer, eu consigo ver na minha prática clínica menos, né? Menos esse paciente procurando menos. Quando a gente olha para outros países... A gente até estava discutindo esses dias no Movimento Nutrologia Brasil sobre o México, né? Que parece que é bem liberado, que as pessoas conseguem de maneira fácil.
Mas, de modo geral, tem uma regulamentação nos países, como aqui no Brasil, né? É que aí a gente vai entrar para uma outra discussão, as pessoas conseguem por outros meios esses medicamentos, né, e etc. Mas ainda assim chega, mas a minha impressão, não sei se isso vai ser uma realidade nos próximos anos, de que as pessoas estão um pouco mais receosas, né? A gente tem visto alguns óbitos aí de fisiculturistas usando testosterona em doses excessivas, então as pessoas acho que estão ficando um pouquinho mais conscientes, né? Mas não sei qual que vai ser a tendência daqui para frente. E a questão, uma outra coisa que a gente vê muito nessa seara aí também, da performance, né? Não sei se a gente... Já estamos descobrindo aqui que não é nem adequado, talvez, colocar isso numa seara da nutrologia, né? Na verdade, a gente está vendo que são pessoas que se apropriam desse termo, dessa definição de nutrólogo de forma inadequada. Mas outra coisa que a gente vê muito é a questão da soroterapia, né? Recentemente rodou aí nos grupos de WhatsApp uma clínica, não sei se vocês receberam isso, uma clínica de soroterapia, né? Que tinha, assim, móveis de altíssimo padrão, uma clínica caríssima, e aí uma influencer, né, que geralmente são influenciadores, celebridades até que se filmam. Em que alguém vendeu o peixe, né? Exatamente. E aí a pessoa se filmava numa cadeira extremamente confortável, e aí ela ia receber o seu sorinho azul que tem, os sorinhos coloridos, né, as vitaminas e tal. Enfim, isso chega também na nutrologia, já chegou para você. Existe evidência para isso? Não existe? O que danado o pessoal bota nesses soros? E é engraçado que, né, nesses vídeos que estão rodando na internet, as pessoas chegam com um cardápio, né? Então você vê lá um cardápio, então eu quero melhorar a imunidade, quero melhorar bem-estar, etc. Quero melhorar meu sono, quero ganhar massa muscular, e vou fazer esse soro específico com vitaminas, exato, etc. Cara, eu fico muito, muito chateado com isso, porque a nutrologia é uma especialidade muito linda, assim. E ela surgiu, na verdade, em 1930, 1940, com os pesquisadores querendo entender como que funciona a questão de arroz com feijão, como que essa parte nutricional, como que a gente pode fazer para melhorar a desnutrição dos pacientes, né? Então, a raiz da nutrologia é uma parada muito louca, assim. Eu lembro quando quando eu comecei a fazer nutrologia e chegava um paciente desnutrido para mim, a gente fazia alguma intervenção e esse paciente voltava andando, voltava ganhando vida, cara, isso é fantástico, né? E isso que fez meus olhos brilharem, assim, a vontade de seguir com a nutrologia. Então, quando eu vejo essas questões de anabolizante, de soroterapia que essas pessoas estão fazendo, essas pessoas estão fugindo totalmente do que a nutrologia de fato é. A gente até pode pensar em alguns protocolos, o termo protocolo acaba sendo fica até chato da gente utilizar, porque as pessoas estão usando esse nome tão ruim, de maneira tão errada. A gente até pode usar alguns esquemas terapêuticos endovenosos, parenterais que seja, com bons resultados, né? Com o paciente melhorando em relação a gente tem a própria nutrição parenteral, a gente pode usar vitamina D injetável para alguns casos específicos, a gente pode usar complexo B para alguns casos específicos também, a própria tiamina, a vitamina B1, a gente pode utilizar, mas pensando em algum diagnóstico e pensando se aquilo realmente é necessário para o paciente ou se ele não pode ingerir aquilo por via oral, né? Se tem alguma contraindicação, uma síndrome desabsortiva que seja, alguma coisa mais complexa. Aí as pessoas começam a usar tudo na veia, muitas vezes sem pensar em risco de flebite, sem pensar em risco de interação com outras drogas que seja, risco de infecção, etc., de uma maneira muito leviana, assim, e chamando isso de nutrologia. Isso não é nutrologia, né? Então, a gente acaba ficando muito incomodado com isso. Não existe uma evidência robusta para isso, ao mesmo tempo que a gente pode usar esses protocolos injetáveis para esses casos específicos, né? Mas, mais uma vez, personalizando, individualizando, conhecendo o paciente, examinando o paciente, colhendo uma boa história clínica antes da gente pensar nessas estratégias. Que é completamente diferente de você chegar numa clínica com um cardápio e você mesmo escolher o que você quer tomar, né? Tinha eu vi também na Praia dos Carneiros, achei que você fosse falar dessa, Rafa, que era uma anti-hangover, tipo assim, a galera ia beber e tal, e aí fez alguma coisa ali antes para dar um boost ali e etc, né? E as pessoas acabam pagando, né, caro por isso, achando que tá tudo certo, que a via endovenosa é que tem 100% de absorção,
ok, mas não pensa nos riscos, né? Uhum. Não pensa nesse risco de flebite, infecção e etc. Aí você vai ver, sei lá, é sorofísio, dipirona e complexo B. Exatamente. E assim, deixando um xixi só mais caro, né? Exatamente. Sem colher nenhum benefício em relação a isso. Então, quando as pessoas chamam isso de nutrologia, eu acabo ficando realmente bastante incomodado, mas acabo fazendo o meu trabalho, seguindo Sim. e fazendo o que é correto. A sensação que eu tenho, pessoal, assim, aqui é desabafo mesmo, né? A gente paga uma anuidade que não é barata para um conselho de classe, né? A gente paga, e não apenas o nosso conselho, porque quem é especialista sabe que você paga a anuidade do seu conselho, aí você vai pagar a anuidade da sua PJ para você trabalhar, você vai pagar, às vezes, a anuidade da sua entidade de representação de classe. E eu vejo as pessoas completamente apáticas diante disso, né? Eu Sim. acho que não vejo um CRM caçando a licença de um médico desse, né? Não vejo o CFM, enfim, medidas duras direcionadas contra essas pessoas que, em última análise, estão colocando a saúde dos pacientes em risco e prejudicando a imagem dos colegas que são especialistas sérios. Sim. Eu me coloco nessa posição e a gente está falando aqui neste episódio sobre a nutrologia, mas os colegas dermatologistas sofrem com isso. Endócrino. Os endocrinologistas, Sim. né? Dermatologista no que diz respeito, por exemplo, a profissionais que fazem procedimentos estéticos invasivos, sem formação adequada, ao endocrinologista que, enfim... Hoje tem a Associação Brasileira de Hormonologia, né? Que são, que vai totalmente contra e tudo que é endócrino realmente prega. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo a apatia e a inércia das nossas entidades representantes de classe. E eu estou dizendo aqui, me entristece pelos colegas especialistas, mas a sociedade fica vulnerável. Uhum. Né? A sociedade fica vulnerável. Eu lembro quando houve esse novo documento publicado pelo CFM, foi feito um movimento enorme nas mídias digitais, dizendo assim, agora acabou a prescrição de hormônio anabolizante. E eu lembro demais que, cara, mandaram para mim um link de eu não sei quem é esse indivíduo, mas era um médico, e esse cara tinha, assim, centenas de milhares de seguidores, era tipo 300 mil seguidores. E nos stories dele, era tipo assim, ele entrando no carro dele super caro, um Jaguar, um Porsche desse da vida, e ele gravando o vídeo, dizendo assim, pessoal, pelo amor de Deus, não teve nenhuma novidade, o que o CFM está publicando aí já é assim desde sempre. E, de fato, nunca foi permitido, nunca foi permitido. E essas pessoas continuam praticando essa medicina livremente. E é engraçado que as pessoas dão cursos sobre prescrição de testosterona para ganho de performance. Eles faziam isso antes dessa resolução do Conselho Federal de Medicina. E agora eles continuam fazendo esse curso, só que trocou a roupagem ali, né? Então, prescrição de testosterona para sarcopenia, prescrição de testosterona para melhora de massa muscular, etc. No final do dia... acaba sendo a mesma coisa, né? Mas eu compactuo contigo, assim, essa inércia do CRM, do CFM, me incomoda e nos incomoda também como movimento. Eu acho que a gente deveria haver uma coação, com perdão do português, não sei se é essa a palavra, mas assim, deveria haver um poder de polícia, eu diria, do CRM, e dizer assim, ei, não, seu conselho vai... Apesar de que eu acho que essas pessoas continuariam prescrevendo mesmo com o CRM inativado, né? Porque, tudo bem, seu registro não está mais... Você não está mais registrado no conselho, mas essa galera compra os venenos no mercado negro, não é na farmácia, não é com a receita necessariamente, né? Não sei se isso mudaria muita coisa, mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa que deveria ficar na reflexão. E uma coisa que eu me pergunto mais ainda, essas pessoas que fazem isso hoje, um dia foram alunos de medicina, pô. Exato. Eles estavam na graduação, né? O que aconteceu com essa galera? Tipo, né? Qual foi o momento em que... E eu vejo, às vezes, colegas bem formados, pô. Tem nego formado na USP, tem nego formado em universidades federais, né? Que supostamente são aquelas que teriam o maior nível de respaldo, né? De qualidade acadêmica. Qual é o momento que virou essa chave na cabeça do cara, né? Porque eu tenho certeza absoluta que
não foi na faculdade que ele aprendeu a fazer isso. Exato. Né? Você sabe que quando eu saí da faculdade de medicina, eu lembro que nas primeiras semanas, assim, eu peguei um plantão de emergência para dar aquela loucura, né? Então, Sim. chegando o paciente para intubação, tudo, etc. E aquilo para mim, ok, né? Depois que eu comecei a fazer clínica médica, eu comecei a ter noção, falei, meu, o que eu estava fazendo da minha vida? Total. Né? Comecei a ter mais receio. Então, quando você começa a ter conhecimento das coisas, quando você começa a entrar mesmo nessa discussão, acho que você dá um passo para trás e começa a respeitar mais a falta de habilidade, etc., até você se formar realmente, né? Então, às vezes eu vejo que as pessoas, elas não faltam um pouco de conhecimento, mesmo se formando em boas faculdades, falta um pouco desse conhecimento de fato. Tem até aquele efeito, né, o Dunning-Kruger, que por menos que as pessoas, se elas sabem pouco, né, elas estão mais corajosas e acabam fazendo tudo isso. E aí, quando você tem conhecimento de tudo aquilo, você fala, pô, né, minha ignorância, ela tem que me impulsionar, sim, para estudar, mas também sou um cara precavido. Cara, e eu queria que a gente já se encaminhando um pouquinho para o final do nosso episódio, queria que você falasse assim para o cara que está, talvez, na residência de clínica médica, que nunca pensou na vida em fazer nutrologia. Porque, de fato, eu tive zero contato também. Na graduação, a gente não tem essa disciplina, na minha faculdade não tinha. E na residência de clínica, nós também não tínhamos contato. São poucas faculdades que têm essa cadeira. Então, qual que é o recado para o cara que está... O cara é residente de clínica ou vai fazer clínica médica? O que ele vai encontrar? Como vai ser a vida dele sendo nutrologista? Vale a pena ser Vale a nutrologista pena. com RQE? Fala um pouquinho para esse cara considerar essa especialidade. Cara, assim, eu acho que eu sou suspeito para falar. Eu tava no primeiro ano de residência de oncologia e eu lembro dessa história que foi meio que minha virada de chave, né? Eu tava atendendo um paciente com câncer de vias biliares, caso novo. Rafa sabe como que é oncologia, ambulatório, SUS, aquela loucura, atendendo, né, 200 pacientes. E ele chegou para mim com uma roupa muito larga, assim, né? E os 2 filhos em pé, em cima da cadeira, e com obesidade, os 2 filhos, e ele com roupas muito largas. Eu comecei a questionar sobre questões do peso. É uma coisa que já que eu gostava muito de saber, etc. E ele tinha perdido 20 quilos nos últimos 2 meses, se eu não me engano. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar um pouco mais de nutrição, comecei a estudar um pouco mais de nutrologia. E aí foi esse momento que acabou virando a minha chave e acabei me apaixonando pela especialidade, tanto é que depois fiz nutrologia. Então, o meu recado é para as pessoas conhecerem essa nutrologia de verdade. A gente precisa de nutrólogos sérios no mercado. Respondendo a pergunta do Igor, eu acho que vale muito a pena. É uma especialidade que você consegue, né, como a gente conversou aqui, andar em vários cenários, você consegue trabalhar em ambiente hospitalar, você consegue trabalhar na parte de gestão, você consegue trabalhar no seu consultório. Tem uma demanda muito grande, pensando nos pacientes oncológicos, o nutrólogo que faz um trabalho sério, né? A gente vendo essa tendência de aumento do número de câncer, de casos, né, de incidência de câncer no Brasil e no mundo. Então, ele vai ter esse papel com esses pacientes oncológicos. É uma especialidade relativamente tranquila, não sei se essa é a melhor palavra também, mas você consegue trabalhar ali, né, com uma rotina ok. Obviamente que você vai ter que trabalhar de final de semana, passar visita em alguns casos, mas é uma especialidade tranquila, que traz uma certa qualidade para o médico, para o especialista. E respondendo também a sua dúvida, eu acho que esses pseudo-especialistas, que essa galera, eu falo isso muito para os residentes, é meio que um teto de vidro também, sabe? Eu acho que o cara que faz uma boa formação, o cara que procura essa nutrologia de verdade em boas instituições, ele vai estar com uma consolidação no seu conhecimento e vai ter campo, sim, acredito. Colegas encaminhando cada vez mais, conhecendo cada vez mais a nutrologia de verdade, né? Então, acho que façam nutrologia, sou suspeito, e conheçam mais essa nutrologia de verdade mesmo. Legal. Meu querido, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite, muitíssimo obrigado por ter tido essa conversa com a gente. Foi um prazer para mim, com certeza um prazer. Fenomenal, aprendi demais. E muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Espero que tenhamos outras oportunidades. Acho que vamos marcar outros papos. Acho que tem muita coisa para a gente discutir sobre nutrologia bacana. Talvez uma interface aí, oncologia, nutrologia em outros momentos. Nutrologia, cuidados paliativos. Nossa, incrível. Tem muita coisa para a gente conversar.
Que seja a primeira de muitas visitas, amigo. A própria Nutro em Onco, né, Rafa? Acho que dá Sim. pra gente entrar e abordar cada vez mais, você também sendo oncologista. Pessoal, eu que agradeço. Prazer. Acompanho muito vocês, gosto muito do trabalho de vocês e estou super à disposição aí para outras oportunidades. Já aproveita e fala teu Instagram para o pessoal te seguir, te achar Ah, lá. legal. Pedro Dalbello, D-A-L, Belo com 2 L's. Publico bastante coisa sobre nutrologia oncológica lá. Boa. Então vai ser um prazer ter vocês por lá. Fenomenal. Pessoal, muito obrigado para quem ficou ouvindo a gente, muito obrigado para você que tirou uma parte do seu dia para ter essa conversa super gostosa, super bacana com a gente. Não esqueçam de seguir também o Papo de Clínica no Instagram, acompanhar os episódios do nosso podcast nas principais plataformas aí de áudio e de acompanhar também a Medwick, relembrando, melhor curso pré-residência, seja para R1, seja para R3 e principalmente para você que está focado aí nas instituições do estado de São Paulo. Galera, beijo no coração, até a próxima. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.